Olá para todos, meu nome é Ronald Polito. Antes de comentar o que eu penso seja a poesia visual, eu gostaria de chamar a atenção para um movimento geral das artes contemporâneas e que de algum modo se inicia no princípio do século XX, que é, digamos, a fusão ou a mistura entre gêneros, ao mesmo tempo que a poesia tende a se aproximar das artes plásticas, as artes plásticas se aproximam da linguagem. Durante todo o século XX, nós vamos ter cada vez mais obras plásticas que trabalham com letras ou mesmo frases, etc., em seu interior, tal como teremos o contrário, uma poesia que se torna cada vez mais imagética, que incorpora elementos não estritamente linguísticos na sua composição. Então, o que eu penso ser a poesia visual? Claro que existem muitas definições, é difícil, não é, dizer o que ela seria, mas eu preferia considerar dois grandes setores que são, digamos, os que me interessam na visualidade poética. Os poemas que, na tradição de Mallarmé, vão tentar pensar a página como um espaço, é uma questão que ele inaugurou e que tem repercussões inumeráveis durante todo o século XX, portanto, poemas que se configuram ainda estritamente com os sinais da linguagem, as letras, afinal, e um segundo setor que seria os poemas que misturam a linguagem com objetos ou imagens dos mais variados tipos. Aliás, podem até suprimir a linguagem e trabalhar só com imagens. O título é que, de algum modo, seria um orientador do significado que eles possam ter. Então, eu acho que são esses dois grandes campos dessas formas bastante experimentais da poesia que mais me chamam a atenção na tradição do século XX e agora do século XXI. Sobre os autores, não é, que eu considero os mais significativos, eu vou chamar a atenção apenas para também dois. No caso, o primeiro não é um autor, mas é o movimento da poesia concreta, os trabalhos de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari. Particularmente Augusto de Campos, digamos, ele hoje não está fazendo exatamente poesia concreta como eles a propuseram nos anos 50, mas seu trabalho poético é essencialmente visual e me fascina. Há décadas eu acompanho o que ele faz e me parece o trabalho mais importante neste campo desenvolvido no Brasil. Acho que foi a principal influência que eu sofri, isso desde as minhas leituras de sua obra a partir dos anos 70, quando eu era bem jovem. Depois, eu diria que o segundo grande autor que me marcou foi Juan Brossa. E Brossa, digamos, trabalhou com poemas visuais num sentido amplíssimo, não só com linguagem, mas também misturando linguagem e imagem, linguagem e objetos, caminhando até para a produção de poemas instalação, que são bastante conhecidos. Seriam, digamos, esses dois autores aqueles que mais me mobilizam. Claro que existem diversos na tradição brasileira, podemos pensar, por exemplo, em Edgar Braga, mas não é o caso para mim, do ponto de vista daquilo que me influenciou no momento em que eu tentei fazer poemas que apelam para a visualidade. Num primeiro momento, o que mais me interessou foi fazer poemas que ficassem restritos ao uso das letras. Portanto, digamos, uma poesia visual em sentido restrito. Foram esses os poemas que eu tentei produzir durante os anos 90 e adiante. Só muito recentemente eu passei a me interessar por fazer poemas que incorporassem objetos ou imagens e dialogassem com eles, misturados ou não com, digamos, palavras. Mas principalmente o que me interessou foi tentar fazer poemas que se circunscrevessem estritamente ao campo da linguagem.
acho que foram os trabalhos mais significativos que eu consegui fazer. Com relação à poesia visual no campo da poesia, eu entendo que é um segmento da poesia, não é algo que difira dela em termos gerais. Como eu disse no início, aquilo que Mallarmé inaugurou, a espacialidade da página, né, o interesse pelo espaço em branco, os tamanhos de tipologia como tendo significações específicas, tudo isso não tornou a obra de Mallarmé algo fora da poesia, pelo contrário, ele é essencialmente um poeta não comum, não é? Não aparenta-se com a poesia em geral, mas é claro que a gente não vai situar a obra de Mallarmé fora do campo da poesia. Eu, portanto, não situaria a poesia visual, quer seja ela imagética ou não, fora do campo da poesia. Ela pertence a esse campo amplo que a poesia adquiriu a partir das experimentações vanguardistas situadas depois de Mallarmé e principalmente no início do século XX.